Padrões de arquitetura de software. Bom, anteriormente a gente viu o que era um padrão em engenharia de software, definimos para que ele serve, quais são os seus benefícios, e nós vimos também que nós vamos ver três tipos de padrões aqui, de arquitetura, de projeto e de codificação. Agora, nós vamos começar a falar sobre padrões de arquitetura. Mas antes de falarmos sobre padrão de arquitetura, nós temos que falar do que é uma arquitetura, porque nós vamos seguir alguns padrões para construir a arquitetura, certo? Então, a arquitetura de software é uma estrutura fundamental de um sistema de software. Olha, nessa imagem aqui, a gente vê uma estrutura completa do software, né? Então, a gente vê que ele tem uma arquitetura. Esse, é, esse padrão define os componentes do sistema, como eles estão organizados, como eles interagem e como o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais e as regras de negócio, né, ali do software. Então, ó, né, quando a gente está preocupado em construir a arquitetura do sistema, a gente está preocupado com desempenho, com escalabilidade e segurança. Ou seja, né, eu tenho um software aqui. Eu estou fazendo ele para 100 usuários. E daí, se ele começa a ter um pico ali para 1000 usuários, será que essa minha arquitetura ela suporta isso? Nós temos que pensar quando a gente está arquitetando o nosso software, certo? Então, para a gente saber, né, fazer uma analogia do que é uma arquitetura, imagine que você está construindo um prédio e a arquitetura do prédio define a estrutura geral. Quantos andares ele terá, onde ficarão as escadas, os elevadores e as salas. Da mesma forma, a arquitetura do software define a planta do sistema, mostrando como as partes do software se encaixam e funcionam assim, juntas, né? Então veja aqui, a gente está tentando desenhar o nosso sistema como um todo, né? Geralmente a gente define interface, regras de negócio, né? E depois tem um back-end. Então a gente está pensando como é que a gente vai organizar isso. A gente não está pensando exatamente ainda em coisas mais específicas, como funcionalidades, né? Um método, alguma coisa do tipo. Então, um exemplo. Um aplicativo de e-commerce, né? A arquitetura de software define como o sistema de pagamento se comunica com o sistema de estoque, como os dados são armazenados e como a interface do usuário é exibida. Então, a arquitetura do software, ela está, né, se preocupando com isso. Então, a gente tem que fazer uma arquitetura boa, né? Mas aí você vai começar um projeto, você vai precisar errar para poder construir essa arquitetura? Não, não precisa. O que você precisa fazer é seguir alguns padrões de arquitetura. Nós temos vários padrões de arquitetura. Você só tem que parar um pouco para pensar qual é o seu software e qual o contexto dele, né? Por exemplo, ele vai ser um software para ser desktop, vai ser um software para web e mobile, por aí vai. E aí, baseado nisso, você pode recorrer, né, a padrões de arquitetura, que já traz algumas soluções prontas, né, que são soluções reutilizáveis para problemas comuns de design de sistemas, ou seja, projeto de sistemas. Eles fornecem um modelo, uma receita para organizar os componentes de software de maneira eficiente. Eles são essenciais para criar softwares escaláveis, manuteníveis e de alta qualidade. Então, a arquitetura de software é o plano geral do sistema, enquanto os padrões de arquitetura são técnicas de construção que ajudam a implementar esse plano. Então, os padrões, eles são soluções para problemas recorrentes que acontecem quando a gente está desenvolvendo a arquitetura. São soluções no sentido de ele não espera o problema acontecer, ele já traz ali um molde para tu seguir. Em outras palavras, os padrões de arquitetura são ferramentas que uso para construir a arquitetura de software. Então, existe uma gama de padrões de arquitetura, como eu disse anteriormente, que são indicados para variados tipos de sistema. Tá? Então, a gente tem o MVC, a gente tem o MVVM, o MVVMC, microserviços, MVP, camadas. Temos muitos tipos de padrões de arquitetura que você pode seguir. Tá? No nosso curso, nós vamos focar no MVC,
que ele é bem mais facilzinho de entender, e o MVVM, que ele é como se fosse uma evolução do MVC, e depois nós vamos ver o MVVMC, que também é uma evolução do MVVM, só que ele tem um coordinator. A gente vai aprender esses aqui porque quando a gente for fazer o nosso app do início ao fim, a gente vai usar esse modelo, então por isso que é importante a gente entender sobre a arquitetura, tá? Então, como escolher o padrão de arquitetura certo? Bom, a escolha do padrão depende da arquitetura do software que você está projetando. Então, você deve se perguntar qual o tamanho do projeto, quem será a equipe que vai manter o código, quais são os requisitos de escalabilidade e desempenho. Baseado nisso, você vai conseguir procurar os diversos padrões que existem por aí e ver qual é o mais adequado para o teu projeto. Geralmente, se você está desenvolvendo em alguma linguagem, né, a comunidade de desenvolvedores já tem um padrão ali que eles mais utilizam, então é só seguir, né, esse padrão. A gente usa mais MVVM, MVVC para desenvolver para iOS, então vamos utilizar esse. Né? E à medida que você vai conhecendo mais, você vai tendo mais autonomia e pode escolher os padrões e até mesmo customizar.